A carne é um dos produtos mais consumidos no Brasil. Está no prato de milhões de famílias todos os dias. Faz parte da cultura, da economia e das tradições. Mas existe um lado obscuro que a maior parte das pessoas desconhece. Um lado que começa muito antes de a peça chegar ao supermercado, à feira ou ao açougue de bairro. Um lado marcado por irregularidades, fraudes, negligência sanitária, corrupção e uma cadeia produtiva que, em alguns momentos, trata o consumidor como a última preocupação da lista. Neste vídeo, nós vamos mergulhar profundamente nesse universo, mostrando como a carne pode ser adulterada, manipulada e vendida de maneira que engana e prejudica o consumidor. E, ainda mais grave, como isso se mantém por décadas, apesar de operações policiais, denúncias e escândalos que pareciam capazes de mudar tudo, mas não mudaram. Para entender o problema, precisamos primeiro compreender a dimensão do setor. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carne do mundo. Milhões de toneladas circulam todos os anos, movimentando bilhões de reais e influenciando a economia de regiões inteiras. Mas, quanto maior a cadeia, mais pontos de vulnerabilidade surgem. E onde existem brechas, existem também aqueles dispostos a explorá-las. A adulteração da carne começa muitas vezes ainda no campo. Animais criados sem controle sanitário adequado, sem vacinação suficiente ou rastreamento rígido podem entrar na cadeia produtiva sem que o consumidor jamais saiba. Há casos documentados ao longo dos anos de uso irregular de medicamentos veterinários, hormônios ou substâncias proibidas. Em alguns cenários, animais doentes que deveriam ser descartados ou tratados adequadamente acabam sendo enviados para abate clandestino e a carne resultante chega ao mercado sem inspeção. O abate clandestino é, em si, uma das maiores chagas do setor. Ele ocorre fora de frigoríficos regulamentados, sem inspeção veterinária, sem controle de higiene, sem garantias mínimas de segurança. A carne é manuseada em locais improvisados, com equipamentos inadequados, sem refrigeração apropriada e sujeita à contaminação por bactérias e parasitas que jamais seriam tolerados em um ambiente fiscalizado. Mesmo assim, toneladas de carne clandestina circulam pelo país todos os anos, muitas vezes misturadas a lotes legais, tornando impossível ao consumidor identificar a origem real do que leva para casa. E quando essa carne chega ao varejo, ela já está totalmente dissociada da sua história. A etiqueta que o cliente lê no supermercado não conta nada sobre a precariedade que ficou para trás. Uma pausa para te lembrar de se inscrever no canal e deixar seu like. Agora podemos continuar. Mas a adulteração não para aí. Mesmo dentro de estruturas legalizadas, há espaço para práticas que burlam a lei. Uma das fraudes mais frequentes envolve o uso de produtos químicos para mascarar problemas da carne. Substâncias como conservantes excessivos, corantes proibidos ou tratamentos irregulares para devolver um aspecto fresco ao produto que já passou do ponto ideal. O consumidor compra achando que é carne fresca, mas na verdade está levando para casa algo que deveria ter sido descartado. Outro método utilizado consiste em injetar água, salmoura ou misturas diversas com o objetivo de aumentar o peso. Assim, a carne fica aparentemente maior, mas o cliente está pagando por líquido, não por proteína. Em alguns casos, a quantidade de água adicionada ultrapassa em muito qualquer limite aceitável, transformando uma peça nobre em algo que perdeu textura, sabor e qualidade real. E não se engane, isso não acontece apenas nos frigoríficos. A prática pode ocorrer no transporte, na distribuição e até nos açougues, onde o produto é manipulado fora da vista do consumidor. O mesmo vale para misturas de carnes diferentes. Em alguns estabelecimentos, cortes inferiores são triturados e misturados com outros mais caros, dando origem a um produto final que não corresponde ao que promete no rótulo. O cliente acha que está levando carne de primeira, quando na verdade está comprando uma combinação aleatória de sobras, aparas e retalhos que deveriam ter outro destino. Em operações policiais e investigações, já vieram à tona práticas de reembalagem irregular. Carnes vencidas são embaladas novamente com novas datas, reaproveitadas, tratadas de forma inadequada e então colocadas de volta à venda.
Tudo isso acontece porque há quem se aproveite da confiança do consumidor e da falta de fiscalização efetiva. A fiscalização, aliás, é um capítulo à parte. Embora existam órgãos sérios e profissionais dedicados ao controle sanitário, eles não têm estrutura suficiente para monitorar todos os pontos da cadeia. O Brasil é gigantesco e os fiscais são poucos. Muitas operações são reativas, ou seja, só acontecem depois que irregularidades são denunciadas ou já causaram prejuízos. Além disso, casos de corrupção já foram revelados em investigações ao longo dos anos, mostrando que algumas inspeções podem ser manipuladas ou ignoradas em troca de vantagens. Quando a porta da fiscalização se abre para a fraude, o consumidor fica completamente vulnerável. Ele não tem como verificar a origem da carne, não sabe se aquele corte passou por inspeção honesta e muito menos tem meios para avaliar se a peça que compra foi manipulada de forma correta desde o início. E é aqui que precisamos falar da falta de transparência. O consumidor brasileiro, em geral, não tem acesso claro e simples à rastreabilidade da carne. Nos rótulos, as informações costumam ser básicas e pouco explicativas. O código do frigorífico, a data de embalagem e as instruções de conservação não contam nada sobre as condições do abate, sobre o transporte ou sobre a integridade do produto. Quando ocorre um escândalo envolvendo determinada empresa, o consumidor fica sem saber se o lote que comprou está seguro ou não. Muitas vezes, nem os próprios estabelecimentos varejistas têm informação detalhada sobre a origem exata de cada peça. Toda essa opacidade cria um ambiente ideal para práticas que exploram a boa-fé do consumidor. E isso é ainda mais grave, considerando que alimentos são uma necessidade básica. Não estamos falando de um produto supérfluo, algo que as pessoas possam simplesmente escolher não consumir. A carne, para milhões de brasileiros, é parte essencial da dieta. Quando esse alimento essencial é manipulado de forma irresponsável, o impacto vai muito além de uma fraude comercial. Ele atinge a saúde pública. Carne contaminada pode transmitir doenças graves, que não só colocam em risco a vida do consumidor, como sobrecarregam o sistema de saúde. E o pior, muitas dessas doenças não apresentam sintomas imediatos. A pessoa consome a carne, acredita que está tudo bem e só dias depois percebe o problema, quando já é tarde demais para saber a origem exata da contaminação. Mas por que tudo isso persiste? Por que, mesmo após tantas denúncias e operações, a adulteração continua a existir? A resposta é multifatorial. Envolve a falta de fiscalização, o tamanho da cadeia, os interesses econômicos e, acima de tudo, a falta de punição efetiva. Em muitos casos, as penalidades para quem comete essas fraudes são brandas, não representam um verdadeiro desestímulo. Para alguns agentes do setor, o risco compensa, porque os lucros são enormes. A adulteração reduz custos, aumenta margens e, no fim, quem paga a conta é o consumidor, tanto no bolso quanto na saúde. Mas tem também um fator cultural, a normalização de certas práticas. Quando irregularidades passam a ser vistas como algo comum, a estrutura inteira se acomoda. Isso acontece em qualquer setor que perde a capacidade de se autorregular e passa a conviver com um nível de ilegalidade que, de tão frequente, já não causa espanto. Essa naturalização faz com que o consumidor aceite um padrão mínimo, sem perceber o quanto está sendo enganado. E é exatamente isso que precisamos quebrar. A indignação precisa voltar. O consumidor precisa questionar mais, exigir informações, buscar produtos de origem confiável, apoiar iniciativas de fiscalização e cobrar transparência. Não se trata de demonizar o setor ou generalizar práticas. Existem inúmeros produtores sérios, empresas comprometidas e profissionais éticos que lutam para manter padrões elevados, mas eles concorrem diretamente com aqueles que escolhem o caminho fácil da adulteração e muitas vezes perdem espaço no mercado porque não conseguem competir com preços que só existem graças à fraude. A mudança real começa com o entendimento do problema, e é esse entendimento que este vídeo busca provocar. É preciso enxergar que a adulteração da carne no Brasil não é um caso isolado, não é um acidente, não é um ponto fora da curva, é um problema sistêmico que exige ação coletiva, dos órgãos de fiscalização, dos produtores sérios, da imprensa, do governo e, acima de tudo, do consumidor.
Sem pressão pública, sem luz nos bastidores, sem questionamento, nada muda. A escuridão sempre favorece quem age nas sombras. E enquanto essa realidade continuar escondida, o consumidor continuará sendo enganado, pagando mais por menos, comprando produtos de procedência duvidosa e muitas vezes colocando a própria saúde em risco. A pergunta final é simples, mas profunda. Até quando? Até quando vamos aceitar que algo tão essencial quanto a carne esteja cercado de práticas que desrespeitam o consumidor? Até quando vamos conviver com uma cadeia que, em vez de transparência, oferece dúvidas, em vez de segurança, oferece riscos, e em vez de respeito, oferece ocultação? O primeiro passo é não se calar. O segundo é exigir. E o terceiro é lembrar que, em uma cadeia tão grande, cada escolha importa.